Pica-Pau. Como não gostar desse personagem? Aquele pequeno pássaro travesso que nos trouxe tantos sorrisos na nossa infância. Mas você sabia que existe um episódio que o Pica-Pau morre? E não só isso, esse episódio é muito perturbador, que foi até mesmo ocultado pela própria empresa que criou o personagem. Se você ficou curioso para saber essa história, então acompanhe o vídeo até o final. Também já quero contar com o seu like e também se inscreva no canal se acaso você caiu de paraquedas aqui e é novo no canal. Sem mais enrolação, bora ao vídeo. O episódio O Afanador de Gasolina do Pica-Pau é o último episódio da fase Pica-Pau Biruta. Depois dele começou a fase do Pica-Pau mais light, um Pica-Pau mais fofinho. O motivo dessa mudança foi a pressão que muitos países fizeram sobre o estúdio Universal. O Pica-Pau Biruta era considerado uma apologia às drogas, além de ter provocado inúmeros casos de pesadelo entre as crianças. Mas o criador do personagem não concordou prontamente com a mudança. Como naquela época, no início dos anos 40, o Pica-Pau ainda estava longe do sucesso que conseguiria posteriormente, o criador disse que preferia cancelar o personagem a vê-lo se transformar em algo completamente diferente do planejado. O autor conhecia as artimanhas do estúdio e sabia que uma maneira única de realmente pôr um ponto final no assunto seria matar o personagem. Escreveu o roteiro, reuniu um pequeno grupo de animadores de sua confiança, gravou a história e era exatamente a história do Afanador de Gasolina, mas em uma versão um pouco diferente do que a que conhecemos hoje. Dias antes da exibição desse episódio, a Universal ofereceu ao criador uma compensação financeira vantajosa que finalmente fez o criador aceitar a continuar com o personagem. O episódio da morte do Pica-Pau teve que ser então reformulado às pressas. 95% dele pôde ser aproveitado, tendo sido modificado apenas o final. Para ser mais exato, também foi criado um novo começo para o episódio, quando o Pica-Pau diz: "Eu sou um mal necessário", que na dublagem ficou como "Eu sou o diabo necessário". Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Isso mostra claramente o ponto de vista do criador sobre as mudanças que viriam no seu desenho. A fita do episódio original, no qual o personagem morre de verdade, era fácil de ser achada entre os inúmeros arquivos da empresa, mas isso mudou no final da década de 50, quando a popularidade do Pica-Pau aumentou incrivelmente. O criador resolveu então escondê-la, por saber como ela poderia ser frustrante para os fãs. Em exposição dos anos 90, um grupo de estagiários foi convocado para vasculhar os antigos arquivos do estúdio. O objetivo era achar algumas animações raras e fazer uma VHS comemorativa com elas. Uma das fitas encontrada era um episódio cancelado. Após se assistirem, 6 dos estagiários pediram desligamento do projeto. Assustados e decepcionados com o que viram, os outros encaminharam para o coordenador, que imediatamente guardou uma fita para si e pediu que todos esquecessem aquela bobagem. Não se sabe o que ele fez com aquela fita. O coordenador não sabia que um dos estagiários havia dado um jeito de gravar uma cópia precária do episódio, filmando a tela do monitor com uma câmera amadora. A gravação foi digitalizada e chegou a ser divulgada na internet. Contudo, a rede mundial ainda não tinha uma agilidade de repercussão de hoje, e aquela empresa conseguiu com êxito estancar a circulação daquele vídeo. Mas, voltando aos roteiros, curiosamente na versão editada que foi ao ar, o Pica-Pau de fato morre após uma grande explosão, virando um anjo.
No entanto, isso é identificado de uma forma leve e somada ao estilo doido do personagem, em nenhum momento despertou no público a impressão que ele poderia ter de fato morrido, chegado ao fim. Na versão cancelada, a sequência é um pouco diferente. Após a explosão, a câmera mostra o Pica-Pau e o policial em cima de uma pequena nuvem, um ao lado do outro, ajoelhados, olhando para a terra embaixo, chorando. Não tem asas e nem auréolas. São desenhados em núcleos de leve transparência que indicam ser dois espíritos. O cenário é todo em cores acinzentadas, como se estivesse prestes a cair um temporal. A trilha de fundo é profundamente triste, depressiva, é colocado em baixo volume. A intenção é dar total ênfase ao choro deles. Uma câmera é cortada para o close do rosto do policial. As mãos estão sobre a cabeça, arrancando pedaços de pele. Seu choro é realmente sofrido, de uma veracidade perturbadora. Corta a imagem para a terra, onde se vê o corpo do policial em pedaços, como um brinquedo desmontado, todos os membros e a cabeça separados do tronco. Não há sangue e nem vísceras, mas isso não alivia o impacto da cena. De repente a cena corta para a cabeça do personagem. A boca está entreaberta, dela escorre um pequeno filete de saliva, os olhos bem arregalados, suas pupilas estão pequenas e sem brilho. A imagem volta para os dois chorando na nuvem. Ela dura exatos 6 segundos e corta para perto do rosto do espírito do Pica-Pau. Seu choro não é apenas perturbador, como parece ser um desesperado ataque de alguém que está perdendo sua sanidade mental. Nada mais apropriado para um biruta. Outro ponto que chama a atenção é que a voz de choro parece ter sido feito por uma outra pessoa, e não o dublador original do personagem. A cena corta novamente para o corpo do Pica-Pau, que também está em pedaços. Em seguida mostra a cabeça em close. O bico do Pica-Pau está entreaberta, faltando um pedaço na ponta, com a língua para fora. Os olhos arregalados mostravam as pupilas grandes, mas ela não estava verde como de costume, apenas totalmente escura. Diminui aos poucos o volume da música triste, até desaparecer. Escuta-se apenas o choro do Pica-Pau. Acompanhando a imagem da cabeça, a tela vai escurecendo até ficar completamente preta, e ainda se escutando o choro do espírito. Até que aparece finalmente a tela de The End. Perturbador, não? Mas infelizmente vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos e para o máximo de pessoas que você puder. Ajude o canal com a sua inscrição e o seu like. Até a próxima e tenha bons sonhos!